Bem-vindos ao Jornal Principal. A seguir vamos acompanhar os destaques. Assinala-se hoje 20 anos do assassinato do jornalista Carlos Cardoso. Serviço Nacional de Investigação Criminal frustra tentativa de assalto em Nampula. Pescadores artesanais de Inhambane protestam contra multas e apreensões arbitrárias de barcos. E vamos atualizar as notícias. Assinala-se hoje, 22 de novembro, 20 anos do assassinato do jornalista Carlos Cardoso. O jornalista do então semanário Metical foi assassinado a 22 de novembro de 2000, a escassos metros do jornal que era proprietário e editor. Carlos Cardoso, acérrimo investigador em questões político-económicas, sofreu o atentado meses depois de ter publicado notícias sobre o desaparecimento, em 1996, de 14 milhões de dólares em subsídios para a privatização do então Banco Comercial de Moçambique. Na sequência do assassinato, 5 indivíduos foram condenados em tribunal a penas máximas de 24 anos de prisão na qualidade de autores materiais do crime e um sexto a 10 anos de prisão. O assassinato de Carlos Cardoso foi uma das piores manchas da história do jornalismo e governação no país. Carlos Cardoso foi e continua a ser a personificação da integridade, cidadania e profissionalismo da classe jornalística moçambicana, cuja profissão coloca a verdade e a justiça acima de quaisquer interesses, a bem de um verdadeiro Estado de Direito democrático. E jornalistas na capital do país renderam homenagem a Carlos Cardoso, que foi também jornalista, morto por um bando de assassinos que pretendia ocultar a maior fraude bancária do extinto BCM, Banco Comercial de Moçambique. Nos últimos dias, só uma investigação, uma divulgação e só um pronunciamento cala as pessoas. Mesmo que a ameaça não seja tão presente. Só de alguém te ligar e dizer o que é que você disse hoje, você se cala e encolhe-se. Mas Carlos Cardoso acho que mostrou que não era pela vida dele, era para a vida dos demais. Hoje nós estamos praticamente a viver isso com uma série de assuntos que o Cardoso, vivo se estivesse, né, iria os tratar com a devida indignação, porque ele era um ativista, era um jornalista, era um ativista também, que batia-se pelo amor que ele tinha por este país. Cardoso é uma pessoa que amou muito Moçambique, muito mais do que muitos que até que libertaram este país. Valeu muito mais enquanto vivo do que depois de morto, porque essa foi a razão de o silenciarem. Não queriam que outros seguissem o exemplo. E por isso hoje verificamos que existe muito medo, mesmo aí na sociedade, das pessoas falarem de liberdade de expressão, liberdade de imprensa. Continua a estar em jogo essa liberdade, porque as pessoas têm medo. Então as pessoas têm que falar, têm que seguir mais o exemplo do Carlos Cardoso em termos daquilo que ele representava. Mas não acho que tenha morrido com Cardoso o jornalismo de investigação, não acho que tenha morrido o jornalismo, está bem vivo, aliás, não é por acaso que os jornalistas continuam a ser perseguidos e atacados em Moçambique. Isto significa que o Carlos Cardoso vive em cada um destes jovens hoje muito corajosos e que se arriscam para escrever com profissionalismo e que tentam o seu melhor para se afirmarem profissionalmente. Aqui há um desafio que nós lançamos, não só para os jornalistas, assim como também para os próprios políticos. Os políticos não devem intimidar os jornalistas.
Os políticos não devem criar um ambiente de medo e intimidação na classe do jornalismo. Jornalistas renderam homenagem hoje ao também jornalista Carlos Cardoso, assassinado há 20 anos. Carlos Cardoso investigava uma fraude no extinto banco BCM, que é o Banco Comercial de Moçambique. É caso para dizer que vão-se os dedos e ficam os anais. Vamos então dar continuidade ao jornal principal. Durante a sessão de perguntas ao Governo que decorreu na quarta e quinta-feira, deputado das bancadas parlamentares da Frelimo e Renamo desviaram-se da agenda do dia e trocaram acusações. Um dia que se esperava que fosse para discutir em torno dos problemas levantados pelos parlamentares. Estes, mais uma vez, brindaram o povo com um espetáculo barato e sem brilho. Aliás, mostravas assim que o rancor e as cicatrizes do passado ainda continuam a ser o principal obstáculo da reconciliação, tal como podemos perceber nas palavras da deputada da Frelimo, Diolinda Xoxoma. É manica e só fala. Os terroristas têm rostos, têm donos e o povo conhece-os muito bem. Alguns dos donos dos terroristas da Renamo são deputados, estão sentados nesta sala. Até na passada quinta-feira, na sessão dedicada à apreciação de relatório sobre o trabalho realizado pela primeira comissão, queríamos expô-los aqui, mas eles, por vergonha, fugiram da sala. Donos por excelência dos nongos da vida. Tudo indica que os terroristas da Renamo são parceiros dos terroristas em Cabo Delgado. E porque Xoxoma reavivou feridas ocultadas na suposta falsa democracia, Muxang recorreu mais uma vez ao baú da vida privada da sua oponente e, no seu estilo característico, despiu-a, em palavras, tal como podemos ver e ouvir a seguir. Senhora Presidente, acabo de receber uma mensagem de pessoas de Milange que me chamam a atenção porque temos uma deputada que já andou maluca lá, o povo sabe. E uma vez maluca, sempre continuará maluca. É por causa disso que a lei do casamento diz que aquele que tenha intervalos, ainda que lúcidos, não pode casar. Muito obrigado. Xoxoma contra-atacou e a bancada do Batuque da Maçaroca legitimou a dança do espetáculo sem espectadores, com um aplauso. O primeiro, ele está frustrado, isso está. Depois, mas ele esqueceu-se mesmo que ele foi ladrão. Esqueceu-se que ele roubou gado em Gaza, esqueceu-se. Então, eu queria dizer, senhora Presidente, que eu falei, ele escutou, a carapuça chegou muito bem ao senhor Muxanga. Obrigado. E para fechar em grande, no que a inutilidade diz respeito, Muxanga rebateu. Esta senhora não falou das perguntas ao governo. Esteve aqui a insultar da mesma maneira como andava nua nas ruas de Milange. Ladrão que rouba gado, gado tem dono. Diga a essa pessoa ir queixar na esquadra e manda a polícia que é do seu partido para vir prender o ladrão. Cara sem vergonha. E assim, vai a dança desritimada da nossa Casa do Povo. E estas foram algumas farpas trocadas entre os deputados das duas principais bancadas do país. E seguimos então com mais informação. O Serviço Nacional de Investigação Criminal da província de Nampula apreendeu quatro integrantes de uma quadrilha perigosa que tentava assaltar um estabelecimento comercial naquela província.
A perigosa quadrilha é liderada por este indivíduo foragido da cadeia central de Maputo. A detenção ocorreu em resposta de uma denúncia, a qual foi acionada a Cernic, que desencadeou uma ação que resultou na detenção dos supostos miliantes. A segundo deu a conhecer Manuel Arnassa. No âmbito do trabalho operativo que temos vindo a realizar a nível da nossa província, detivemos 4 indivíduos que estes preparavam-se para protagonizar assaltos a residências e estabelecimentos comerciais nesta província de Nampula. É preciso referir que são indivíduos com passagens por prática de crimes de roubos com recurso à arma de fogo. Não são indivíduos residentes em Nampula, pois um vem de Maputo, que passou por Inhambane buscar mais um elemento da quadrilha, passou por Zambésia também para recrutar mais um elemento e encontrava-se numa residência aqui em Nampula, onde planificavam as ações que, porventura, neste momento estaríamos sufocados com a atitude desses indivíduos. Este senhor é dado como foragido do sistema prisional e foi surpreendido no mesmo local. Porém, nega as acusações e se explica. Eu cheguei aqui no dia 4, nessa cidade de Maputo. Eu estava hospedado numa zona dali do aeroporto, chamado Muxinha. Em plenas 22 horas apareceu a polícia da Cernic. Vieram me acordar eu a dormir, junto com os meus colegas, e a dizer que nós viemos aqui nessa cidade e a população de onde estávamos a residir estão a reclamar e que bebemos muito. A proveniência desse dinheiro que nós estamos a beber, eles não sabem. Então, nesse sentido, nós somos estranhos naquela zona. Já esteve detido na cadeia central de Maputo? Claro que sim. Qual era o motivo da sua detenção em Maputo? Com um acidente que eu fiz de carro de uma empresa. Outro integrante da gangue diz que veio a Nampula a convite de um amigo com a promessa de empregar-lhe nas areias pesadas de Moma. Eu disse, eu lhe conheci na mesma casa que estava a arrendar, não era ele sozinho que estava aqui conosco, éramos volta de 5, porque outros foram deixados, éramos 6, outros foram deixados porque são daqui, estavam a arrendar na mesma casa. Nós que não somos vientes, fomos dito que não, nós viemos para roubar. Pescadores artesanais do distrito de Inhassoro, na província de Inhambane, boicotam o Dia Mundial da Pesca em protesto contra supostas multas arbitrárias e apreensões de embarcações protagonizadas pela Administração Marítima. No distrito de Inhassoro, o Dia Mundial da Pesca, assinalado este sábado, decorreu sob signo de protestos. Os pescadores artesanais e o governo local estiveram divididos. Ou seja, alguns optaram por não aderir ao programa alusivo à efeméride, em protesto contra a suposta má atuação da administração marítima local. Um barco só por ter uma ripa fora, ele está a pegar. Do tipo, não pode ir ao mar porque esse barco não está de condições. Só por uma ripa fora. Ele me apanhou ali, me multou o dinheiro de 24 mil meticais. Como é que estás a montar assim esse dinheiro? Assim, porque a norma, eu como trabalho aqui na praia, tenho de vir buscar minha coisa para casa. Ou para onde eu vou fazer os meus objetivos. Vai ver? Então, eles não podia vir aqui sem me dizer. Mas nós vemos brancos a chegar aqui a contrator até entrar, até lá mesmo, lá embaixo, lá, a carregar coisas. Tá vendo? Metem os barcos, tiram os barcos aqui, contratores. Então, quando a gente pergunta, afinal, o que está a acontecer? E nós, onde vamos trabalhar? Porque nós somos pescadores. Diz que, não, os brancos pagam mais dinheiro. Então, a licença que eu pago aqui para eu também ser pescador, afinal, vai para onde aquele dinheiro? Não é dinheiro que vai para o governo. Não é a mesma coisa também que eu faço trabalho aqui na praia. Os pescadores têm na pesca a sua principal fonte de renda familiar e dizem estar privados a trabalhar por conta da administração marítima local. Há várias embarcações apreendidas e algumas sem justa causa. Os meus filhos, quando estudam, é através daquele barco. Comem, é através daquele barco. São uniformizados para a escola, é através daquele barco. E o barco, desde a segunda-feira, está pendente. E os meus filhos, o que é que vão comer? E a escola, como é que eu vou pagar a escola para os meus filhos? Eu sinto bastante pelo meu barco. Multa não nego. Se for preciso pagar, é de pagar. Eu quero meu barco em condições para eu poder trabalhar.
A multa é constante, mas as infrações são diferentes. Como está a acontecer isso aqui? E estamos a pedir, delegado, nós estamos daqui. Fica trabalhando bem conosco. Não quero ouvir, isso leva o barco para aqui, caso não, o que não terá coisa multa, não vai a pesca. Como é de ter dinheiro de multa? Porque devido 3.125, não estou conseguindo pagar. Como vou ter 3.125 mais multa sem trabalhar? Então me dá espaço. Eu trabalhar devia pagar. Não quero. O presidente dos Conselhos Comunitários de Pesca em Açoro legitima as inquietações dos seus associados. João Mandigo diz que tal fato fica de ver-se a falta de ponderação e abertura ao diálogo da administração marítima. O que nós estamos a pedir é a ponderação, sabendo de antemão que o pescador artesanal não estava habituado a essas medidas. É possível que sejam o quê? Legítimas, mas como pescador é preciso uma transição, é preciso o aponderamento, mesmo do próprio estatuto da congestão. Diz que um presidente ou um presidente da Comissão de Congestão tem que ser um indivíduo tolerante. Se eu, como presidente da congestão, tenho que ser tolerante e o delegado também tem que ser um pouco tolerante. O boicote às cerimônias do Dia Mundial da Pesca em Açoro foi apelidado de luto. Aliás, os pescadores fizeram um túmulo na praia. Um ato que demonstra claramente que algo não bate certo na pesca artesanal, neste ponto da província de Inhambane. E o governo do distrito de Inhassoro, na província de Inhambane, promete ouvir e analisar as preocupações dos pescadores artesanais que decidiram boicotar o aniversário do seu próprio dia. O governo distrital de Inhassoro comemorou o Dia Mundial da Pesca, com a presença de minoria dos principais protagonistas, portanto, os pescadores. Um grupo decidiu boicotar o evento por supostas penalizações arbitrárias e apreensões de barcos protagonizadas pela administração marítima. Entretanto, o delegado marítimo Vasco Miguel Pascoal negou reagir em torno das inquietações, alegando não estar autorizado. Então, eu como delegado marítimo não tenho prerrogativa para aparecer. Mas que representa a província aqui? Não, eles vão comunicar. Enquanto a província não nos autorizar, eu estaria a proceder de forma inadequada. Mas falam de multas arbitrárias, apreensões arbitrárias. Por É isso verdade? eu disse, a província vai se pronunciar nesse assunto. Quem falou sobre o barulho que existe entre a administração marítima em Açoro e os pescadores artesanais é o secretário permanente local. José Matsinhe prometeu ouvir e analisar as inquietações dos pescadores para uma solução equilibrada. Estou a tomar conhecimento de vós, ainda não recebemos, mas estamos abertos como governo para ouvir as preocupações, analisar e enquadrá-las dentro da lei. E encontrarmos uma solução que venha a ser boa tanto para o governo, bem como para os próprios pescadores. Esses pescadores que tenham sido multados ou tenham sido penalizados de qualquer forma, são nossos irmãos que nós como governo temos espaço para que exerçam sua atividade dentro da norma, dado que vamos encontrar sempre uma solução para esse problema. A pesca ilegal até nas zonas de proteção tem sido uma dor de cabeça para o governo distrital de Inhassoro, fato que está a obrigar a tomada de medidas severas aos infratores para desencorajar a prática. Residentes da zona de Mutita, na cidade de Nampula, continuam a queixar-se da falta de água potável para o consumo devido à irregularidade no abastecimento do precioso líquido. Devido à fraca distribuição de água potável em vários bairros da cidade de Nampula, sobretudo nesta zona residencial de Mutita, no bairro de Mutauanha, há pessoas que têm se deslocado a outros bairros à procura de água, apesar do estado de calamidade pública que vigora no país. Visivelmente desagastados com a situação, pedem às autoridades de direito a encontrarem políticas para dar solução ao problema. Aqui está a fazer 3 meses sem sair água. Nós estamos a sair 13 horas para tirar água em outros lados. E lá pagam? Sim. Já passa tanto tempo, muito mais desde que começou o tempo de verão. Até então passamos muito mal para ter água, não tem sido fácil.
é normal sair das 5 até 12 horas sem conseguir água. Então é um fato mesmo muito complicado, pedimos ajuda. Sim, às vezes as pessoas querem sair muito cedo para o serviço, entram na casa de banho e não tem água, até sair de novo e procurar água. Mesmo com este tanque distribuído pela FIPAC para fazer face à pandemia da Covid-19 em todos os bairros da cidade de Nampula, os moradores de Mutita afirmam nunca terem beneficiado de água potável. Vieram montar, fizeram uma ligação sobre um tubo que está pelo bairro, mas desde que ligaram nunca saiu água. E quando solicitamos a FIPAG, eles vieram, tentaram mexer, disseram que é porque a água não subia, não sei o quê, por aí. Mexeram e dali nunca mais voltaram. Aqui nós, para termos água, tem sido difícil, temos que sair deste bairro para um outro bairro à procura de água. E diariamente nós gastamos mais que 50 meticais, que é difícil como sobreviver isso. Visto que tem pessoas mais carentes, que nem pelo menos esses 50 para tirar água tem sido difícil. Então é de lamentar mesmo sobre o nosso governo que nos ajudem bastante neste bairro para que melhoremos alguma coisa. Há lamentações que pessoas saem às vezes às 3, às 4 à procura de água. Isto, em certa forma, pode estar a contribuir para que as pessoas sejam agredidas na madrugada por marginais? Sim, tem contribuído porque essa hora das 3 ainda tudo está escuro. E nós quando saímos para procurar água, às vezes é aquele medo e não podemos sair enquanto já amanheceu porque também temos outros compromissos por fazer. Temos trabalho, temos que lavar a roupa, temos que para cuidar da casa, tudo depende de água. E isso tem sido difícil para nós como gerir. Em conversa telefónica com os gestores do FIPAC em Nampula, estes garantiram que irão resolver este problema o mais rápido possível. O Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos diz que o Governo vai recorrer à receita de portagens e barragens para suprir o déficit orçamental de 153 mil milhões de meticais naquele Ministério. João Machatini explicou igualmente que para evitar endividamento externo vai recorrer à parceria pública e privada para colmatar o déficit financeiro da instituição. Por via das parcerias público-privadas, poderemos viabilizar o nosso programa quinquenal de governo. Temos um veículo específico que nós criamos no setor de estradas, que é a Revim, que está cotada na Bolsa e que está a ter um crescimento estonteante daquilo que são os seus valores na Bolsa. E este veículo está a facilitar-nos na manutenção da rede que está sob a sua gestão. E este tipo de exemplos que queremos replicar não só no setor de estradas, mas também noutros setores do abastecimento de água e saneamento, dos recursos hídricos. A título de exemplo, as taxas de portagem, uma forma de autofinanciar as operações de manutenção. Machatini avançou a reforma da administração pública de infraestruturas e água, assim como o setor de saneamento e estradas, para conferir a estes autonomia financeira. E isto também foi benéfico para a própria Bolsa se ajustar a este desafio de financiar o setor público. Foi muito interessante ouvir da Bolsa as várias oportunidades que se colocam. É verdade que é importante que tudo isto seja feito dentro de um quadro legal. Igualmente, tivemos também uma experiência da banca comercial. O Ministro das Obras Públicas e Recursos Hídricos, na noite desta sexta-feira, em Xidinguele, província de Gaza, durante o encerramento do 6º Conselho Coordenador da instituição que dirige. O Ministério da Indústria e Comércio diz estar a reorganizar o Instituto de Cereais de Moçambique
para garantir o sucesso da produção e comercialização agrícola. A garantia foi dada esta sexta-feira pela Vice-Ministra da Indústria e Comércio durante o terceiro Conselho Coordenador do Instituto de Cereais de Moçambique. Lodovina explicou que para concretizar os objetivos do governo vai criar condições para o escoamento do excedente agrícola. Com vista a adotarmos a nossa cadeia de comercialização agrícola de resultados que a nossa população e o nosso país espera, também para analisar aquilo que são os principais desafios e como é que vamos ultrapassar esses desafios para garantir que a produção agrícola que está nas mãos dos produtores nas zonas rurais possa ser escoada e possam os excedentes ser comercializados. A responsável explicou ainda que o Ministério da Indústria e Comércio está a debater mecanismos de normalização de preços de produção agrícola. Conseguir consolidar, analisando todos os fatores de produção, significa incentivar esses grandes consumidores da matéria-prima, que é a produção dos nossos, para que possam dar a preços e oferecer a preços acessíveis, não só acessíveis, mas aceitáveis, que compensem aquilo que são os custos de produção dos nossos produtores. Vem assegurar as condições básicas para que a comercialização agrícola decorra sem sobressaltos. Um dos intervenientes que responde efetivamente essa função de criar vias de acesso para o escoamento dos nossos produtos. A Vice-Ministra da Indústria e Comércio concluiu que a gestão de silos pelo setor público e privado. O distrito de Namarroi, na província da Zambésia, registrou de janeiro a esta parte 49.115 casos de malária contra 47.33 de igual período do ano passado, representando assim um aumento de 4,4%. A malária continua a ser uma das principais causas de internamento nas unidades hospitalares da saúde da Zambésia e no distrito de Namarroi, e os casos têm vindo a aumentar. Notificamos 49.115 casos de malária contra 47.033 igual período do ano de 2019. Registrou-se um aumento de casos na ordem de 4,4%, aliado ao fraco saneamento e uso indevido da rede mosquiteira. Face a esta situação, as autoridades sanitárias da província têm vindo a desenvolver ações de sensibilização e distribuição de material de prevenção junto às comunidades. Distribuímos 7.144 redes mosquiteiras na consulta pré-natal, de um plano anual de 7.498, que corresponde a uma redução de 95,3%. E uma redução em 10% se comparado ao igual período do ano 2019, em que foram distribuídas 7.943. Importa referir que Moçambique conta com uma das mais prestigiadas instituições de pesquisa na área da malária, o Centro de Saúde da Manhissa. Está tudo dito por hora. Obrigada pela audiência. Voltamos a ver amanhã às 19h50 aqui no Jornal Principal. Boa noite, boa semana.